Reflexão do dia 13 de setembro de 2024. São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Memória, sexta-feira, cor litúrgica branco. Século IV, Síria. São João Crisóstomo nasceu por volta do ano 349, em Antioquia, na Síria, Ásia Menor. Desde criança, João Crisóstomo foi um campeão da palavra. Na verdade, João foi roubado do mundo, né? Foi roubado pela atração que nutria pela palavra sagrada, que estudava com atenção no círculo de amizade com Diodoro, futuro bispo de Tarso. Precisamente, São Paulo foi um dos seus favoritos, no qual dedicou inúmeros pensamentos e escritos. São João Crisóstomo pregava o amor concreto aos irmãos mais pobres, chamava a atenção dos monges para as obras de caridade e se desapegarem do dinheiro. Como bispo, exortava os leigos a evitar a teia de aranha da devassidão. Enfim, dava mais espaço ao espírito, menos à carne. São João Crisóstomo foi muito perseguido em sua época, mas soube marcar na igreja uma nova forma de adoração, completa ao nosso Senhor Jesus Cristo e apoiado também na intercessão da Virgem Maria. São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Essa semana toda nós tivemos o prazer, né, de conviver aí com os escritos do apóstolo Paulo, nos ensinando brilhantemente como adorar e viver a nossa conversão no Senhor. Primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado, em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar dos direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todo, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta que sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receber uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso, eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo e subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aí nós pensamos, né? Se o apóstolo Paulo tinha medo de ser reprovado, embora sua fé lhe desse a certeza da salvação, porque todo aquele cristão convicto que vive o batismo, a esperança da salvação é exatamente o que nos move a uma vida convertida no Senhor. Então, ter a certeza da salvação é isso que não é nenhuma ofensa ao Santo Evangelho. Mas aí nós pensamos juntos. Mas se Paulo fala aqui que depois de ter combatido um bom combate, depois de ter promovido outros à salvação, ele seja reprovado, aí nós pensamos, e nós, hein? Com relação ao apóstolo Paulo, e como é que nós estamos, como nós ficamos, né? Então isso só nos traz a certeza de que devemos estar alertas, assim como São Crisóstomo
deixou alertado, né? Cuidado com as teias deste mundo, para que não sejamos seduzidos e percamos a nossa salvação envolvido nos prazeres e nos deleites deste mundo. Então, nós temos que combater um bom combate. É isso que Paulo nos alerta na primeira leitura de hoje, né? Que sejamos movidos pelo Espírito Santo. Temos dificuldades diárias para combater, e vamos fazer isso como bom atleta, como aquele que luta pela salvação, que luta pela vida, e que os nossos filhos vejam os nossos exemplos para que eles também sigam e ensinem a seus filhos a combater um bom combate. O salmo de hoje é o Salmo 83. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. A casa de Deus que nos espera, a casa de Deus, o reino de Deus que já começa aqui neste mundo, né? Então, o reino de Deus já está no meio de vós. A quão amável, ó Senhor, é a vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quando o salmista fala assim, minha alma desfalece de saudade, ele fala de uma saudade que todos nós, toda a humanidade tem essa saudade no espírito. Nós temos uma memória espiritual. Nós temos. Nós sabemos que deixamos Deus, temos saudades de Deus. Quão amável, ó Senhor, é a vossa casa. Então, na nossa morte, um dia encontraremos a ressurreição pela misericórdia do Senhor e veremos Deus como Ele é. Voltaremos à casa de onde jamais deveríamos sair. Tá? Aquele anjo que guardou a saída de Adão e Eva para que ele não voltasse, né? Para que eles se perdessem no caminho quando foram expulsos do Éden. Mas agora não, é o próprio Cristo que guarda o nosso caminho, é o próprio Cristo que nos espera, não mais um anjo, né? Mas agora o próprio Cristo que há de nos conduzir na nossa ressurreição à casa do Pai. Glorificado seja o nome do Senhor pelo Salmo 83. Evangelho em Lucas capítulo 6, de 39 a 42. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que seu mestre. Todo discípulo bem informado será como o seu mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, enquanto tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante de Jesus falando a seus discípulos e também da importância do discipulado. Nós não podemos ser discípulos do Senhor falando de nós mesmos. Nós temos que apresentar Jesus ao outro e a nós mesmos. Então, o discípulo, o verdadeiro discípulo, é aquele que copia, imita o seu mestre, imitar a Jesus. Então, o resultado do discipulado, quando você está evangelizando, é produzir do outro lado um outro Cristo, um outro discípulo. Eu não posso, na minha pregação, no meu testemunho, na minha ação evangelizadora, gerar um outro eu. Veja, não é essa a missão. Eu não tenho que tornar meu filho um outro eu. Eu não tenho que ter dois de mim depois da evangelização. Dois, três, né? Eu tenho 4 filhos, todos eles me imitam. Eu tenho que educar os meus filhos, ou tenho que evangelizar pessoas na consciência do discipulado, produzindo Jesus para o outro. Depois de uma pregação, depois de uma ação evangelizadora, ou em casa, ou na igreja, onde quer que eu esteja, na pastoral, no movimento,
no serviço à igreja, eu tenho que gerar Jesus, outro Jesus, né? Eu não posso ficar gerando vários eus, várias cópias de mim mesmo. Não é essa a atitude do discipulado. Veja o quão importante Jesus dá e deu ao discipulado. Em Mateus 28, versículo 19, um pouco antes do Senhor subir ao céu, ele falou: vão e fazei discípulos junto às nações. Essa foi a última ordem que o Senhor deu para a igreja: fazer discípulos junto às nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a importância de ser um discípulo, de exercer o discipulado em casa, na igreja, na rua, no trabalho, evangelizando a todo momento, combatendo o bom combate. Agora, pode um cego guiar outro cego? Né? Não cairão os dois no buraco? Isso já não é discipulado. Isso é uma outra coisa. Isso é uma aberração. Então, tem muita gente que está à frente da igreja, muitos leigos que estão à frente da própria família, conduzindo-os como cego. Pais cegos guiando seus filhos à cegueira. Vão cair no buraco. Ateias deste mundo, como São Crisóstomo deixou, vai engolir os nossos filhos e adolescentes, as nossas filhas. Né? Um discípulo aí ele fala, por que vês o circo no olho, o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Então, o discípulo tem que levar Jesus, mas tem que receber Jesus, ele tem que enxergar Jesus nele mesmo. Ele tem que aceitar Jesus, entender de Jesus, ler sobre a Bíblia, estudar o Senhor Jesus, para então produzir um outro Jesus naquele que ele está catequizando. Essa é a missão catequética, a missão do catequista, gerar vários Jesus. A minha sala tem 20 crianças, 20 Jesus eu vou gerar, tá? Não 20 cópias de mim, do que eu penso. Então eu não posso evangelizar aquilo que eu penso. Eu tenho que evangelizar naquilo que eu recebi do Mestre, daquele que eu recebi do Mestre que me deu a condição de ser discípulo. Então, por isso, invocando agora o poder do Espírito Santo, pedimos a Deus sabedoria, para nos nossos 30, 50, 60, 80, 90, 100 anos que aqui estiver neste mundo, ser um discípulo comprometido com a pessoa de Jesus Cristo. Dai-nos, Senhor, a capacidade de produzir mais Jesus para este mundo, junto aos nossos filhos, netos, bisnetos, junto à nossa família, amigos e no serviço da vossa igreja. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. É o evangelho é a leitura de hoje, né? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Nós acabamos de ler. A reflexão do dia é um programa diário, com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia do dia. Seja você também um anunciador, um profeta, um discípulo do Senhor, gerando Jesus para os outros. Divulgue em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham reproduzir Jesus em suas vidas. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.